Então vamos dar início ao episódio de hoje do nosso Chá das 5. Eu já tenho aqui a minha xícara. Se você ainda não preparou o seu chá, vai lá, esquenta uma água e vamos começando. Pode ser chá gelado também, pode ser café com leite. O importante é que a gente tenha um momento aqui de descansar, de relaxar um pouquinho juntos, de conversar sobre livros, virtudes e tudo aquilo que vale a pena, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. E dessa vez o Chá das 5 está sendo então aqui no Instagram. A gente organizou essa enquete, né, para ver se o pessoal preferia que fosse no YouTube, no Instagram. Algumas pessoas falaram que o vídeo no Instagram trava, então se vocês perceberem que está travando, por favor, me avisem. Ou então, algumas pessoas falaram que o YouTube era melhor porque fica gravado lá, né? É mais fácil de poder ouvir depois. Aqui no Instagram até dá para colocar nos stories, mas fica só 24 horas. Mas isso não é problema, porque eu posso salvar também aqui o vídeo, como eu fiz também no Chá das 5 anterior, né? Que também foi aqui no Instagram e já tá lá no YouTube, né? Então a gente vai fazer por aqui, porque apesar dos pesares, o Instagram venceu e nós temos tido problemas com o YouTube, enfim. Então a gente vai fazendo por aqui, então, essas nossas lives, né, de terça-feira às 5 horas, e depois a gente vai deixar gravado, tanto aqui nos stories por 24 horas, como também a gente vai fazer o upload lá no canal do Pod Clássica no YouTube. Então, se você ainda não segue o canal do Pod Clássica no YouTube, é importante para que você seja avisado sempre que a gente colocar lá as gravações dos novos episódios. Então, quero agradecer aqui o pessoal que já está entrando: Aline, Camila, Gabi, Fer, Aniuska, Alminda, Aline, Lari, Ellen, Thay, Gabi, enfim. Agradeço a presença de todo mundo por estarem me fazendo companhia nessa nossa tarde, quase noitinha já de terça-feira. E como já tinha adiantado para vocês, hoje, enfim, a gente vai dar prosseguimento ao resumo do livro Consider This, que foi escrito pela Karen Glass. Não sei se todas já ouviram o primeiro vídeo em que a gente... Ouviram, né, o áudio ou assistiram ao episódio introdutório, que foi há 2 semanas, e que a gente estava falando um pouco mais sobre esse livro, sobre a autora, sobre o assunto do livro em si. Não sei se... A Gabi tá falando que vai sentar com o chá. Isso aí, Gabi, exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, não sei se vocês já assistiram o episódio anterior. Me dê um retorno. Alguém aí que tá aí já assistiu o episódio que a gente introduziu esse livro? Tá caindo aqui agora, não sabe que negócio é esse de Chá das 5? Me dê aí um alô. Bem-vinda, Daiane, Ivo, Marcos Pagliari, Patrícia. Bem, então, para aqueles que já assistiram o episódio anterior, né, que a gente já tinha falado, não da semana passada, porque da semana passada foi sobre a virtude do patriotismo, a gente já colocou lá no YouTube também, mas a gente introduziu esse livro, né, 2 semanas atrás, falando um pouquinho sobre o livro, sobre por que seria importante que a gente conversasse sobre esse assunto, mas vou retomar um pouquinho, porque alguns de vocês talvez não tenham assistido ainda. Então, esse nosso objetivo aqui, né, no Chá das 5, é que a gente possa conversar sobre assuntos interessantes, né? Dentre eles, livros. Então, a gente vai fazer resumos de livros, falar sobre livros em geral, né? Não necessariamente resumindo cada capítulo dos livros, mas no caso desse livro é isso que a gente está fazendo. A gente comentou sobre a introdução, agora a gente vai falar sobre o capítulo 1, e a gente vai falar sobre todos os capítulos desse livro. A gente vai resumi-lo inteirinho ao longo dos episódios. Então, você pode adquirir o livro também e ir lendo, e aí você vai participando, vai enriquecendo também a discussão, pode colocar também perguntas relacionadas, enfim, fazer algum comentário, acrescentar também com as suas impressões sobre o livro. Então, funciona também como uma espécie de clube do livro nosso aqui. Mas a gente não vai ficar exaustivamente toda terça-feira falando sobre esse livro, porque eu acho que isso fica um pouco até
enfadonho. Então, como eu já falei anteriormente, a gente vai sim se debruçar sobre obras, vai falar mais ou menos umas 2 vezes por mês, talvez uma vez por mês, sobre algum capítulo específico ou sobre algum livro. E nas outras vezes a gente vai falar sobre virtudes, né? A gente já falou sobre virtude da laboriosidade, já falou sobre virtude do patriotismo, vamos falar sobre outras ainda. Vocês podem até dar sugestões, dicas, falar aquilo que vocês têm interesse. E vamos falar também sobre assuntos em geral. A gente já teve um episódio sobre escola e aprendizagem. E temos outros assuntos ainda aí que eu quero trazer para o Chá das 5. E um desses assuntos até é bem interessante, assim, é algo que eu tenho procurado estudar mais recentemente, que é essa relação entre a literatura pagã e o cristianismo. Então, se vocês têm interesse nesse assunto, né, por que os cristãos deveriam ler literatura pagã, vocês deixem aí nos comentários, falem, eu quero muito um vídeo sobre isso, ou não, quero sobre outro assunto e tal. E deixem aí também as sugestões de vocês, aquilo que é interessante. Então, dando as boas-vindas aqui para Gisele, minha amiga, Selma, Laura, Joyce, Fernanda, Dani do Clube do Tapete, Kellen. Então, bem-vindas todas. Thay falando sim, quero ouvir sobre isso. Esse é um assunto bem legal, né? E às vezes a gente não se pergunta, ou a gente até fala, né, vamos ler literatura pagã e tal, mas sem se aprofundar muito. E sim, a gente deve ler, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente também, sobre os motivos e tudo isso, tá? Então, sem mais delongas, afinal a gente já começou um pouquinho atrasado. Esse livro que eu introduzi anteriormente, né, chama-se Consider This, Considere Isso, e ele foi escrito pela Karen Glass, que é uma das fundadoras do Ambleside Online. Se você não conhece o Ambleside Online, ele é um currículo gratuito em inglês para famílias que buscam se inspirar no método e na filosofia de Charlotte Mason, tá? Então, a Karen, ela tem muita experiência com o método, com a filosofia de Charlotte Mason, e ela também é muito interessada em educação clássica. E como vocês sabem, né, as famílias ultimamente têm se interessado muito sobre essas duas filosofias, digamos assim, esses métodos educacionais, e é um momento, então, oportuno da gente estabelecer pontes entre eles. Então, eu comentei com vocês anteriormente que eu ia até pegar meu óculos, ler aqui minhas anotações no caderninho, porque afinal isso aqui é uma conversa, né? Não sou nenhuma expert, não sou a Karen Glass, não sou a Charlotte Mason, muito menos, não sou nenhuma grandiosa educadora clássica, né? Mas estou aqui estudando com vocês e quero compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, até porque essa é uma forma, né, conforme eu vou resumindo, conforme eu vou estudando e conforme a gente vai conversando, é uma forma de aprender mais também. E assim a gente pode ir se enriquecendo mutuamente, na nossa cultura, conversando sobre assuntos que sejam realmente interessantes. Então, não tenho vergonha nenhuma aqui, como já falei anteriormente, de olhar as minhas anotações, porque afinal estamos aqui entre amigos, não é verdade? Hoje estou sem óculos porque o meu óculos quebrou e ele vai ficar pronto amanhã, se Deus quiser. Mas ainda dá para enxergar, então vida que segue. Bom, o pessoal ainda está entrando aí, vamos então dar início. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, tá, do Consider This, e nesse capítulo 1, né, que tem o título de Mãos Dadas com o Passado, a gente vai ser introduzido um pouco ao mundo de Charlotte Mason, né? Porque, como eu falei anteriormente para vocês, às vezes quando a gente fala em educação clássica, vem aquela ideia assim, né, de antiguidade, Grécia, Roma, e você fica assim, nossa, como que eu vou transportar isso para minha realidade aqui no século XXI, né? Tipo, você fica perdido. E algo que a Charlotte Mason pode nos ajudar realmente é que ela se viu também, né, no contexto histórico em que ela se encontrava, um pouco nessa situação de que ela precisava de respostas, como a gente vai ver aqui, né, com relação ao que fazer com os alunos dela,
E ela via que as respostas que estavam disponíveis ali naquele momento da Inglaterra vitoriana não eram suficientes. Então ela começa a estudar, começa a se debruçar sobre tudo aquilo que foi dito sobre educação, né? Desde os clássicos até os seus contemporâneos mesmo, e ela vai, então, nesse grande processo de autoeducação. Então, como ela está muito mais perto de nós do que os clássicos lá da antiguidade, ela pode, de fato, nos ajudar com muitas coisas. E, às vezes, quando a gente olha para o mundo dela, né, aquela Inglaterra vitoriana e tal, alguns de nós podem ter essa primeira impressão de achar, nossa, que coisa estranha, né, que esquisito a forma que as pessoas se vestiam e como eram as relações e tudo. Outras pessoas já vão olhar e vão ficar nostálgicos, né, nossa, aquele tempo sim, que era bom, tal, não sei o quê. Então, é um tempo que desperta reações bastante adversas, né? Aqui, Márcio Palhares está perguntando como escreve. É consider this. Considere isso, né? Eu vou digitar aqui para você. Consider this. Esse é o título, né? E o subtítulo é Charlotte Mason and the Classical Tradition. Depois, se você quiser, eu coloquei lá no vídeo da introdução, né, no episódio que a gente introduziu esse livro, tá lá no canal do YouTube, eu coloquei um link da Amazon em que você pode adquirir o livro, e se você adquirir por esse link, você nos ajuda. Olha que coisa boa. E você não paga nada mais por isso, porque é um programa de afiliados da Amazon. Então é bem legal porque você nos incentiva a, de fato, continuar esse trabalho, né, que dá bastante trabalho. Enfim, então, ela vivia nessa época, né, que desperta, como eu dizia, essas reações, assim, um pouco adversas. E a gente tem essa tendência inicial, né, goste ou não, de achar que é uma coisa bastante diferente daquilo que a gente vive hoje, né? Mesmo que você goste da época vitoriana, ou que você não goste, você, enfim, você se sente muito distante disso. Mas não é bem assim. A Karen Glass, ela... gente, só adiantando aqui, né? O livro está em inglês. Então, se você não lê em inglês, não vai adiantar tanto assim. Tudo bem, você pode colocar no Google Tradutor e tal, mas é bom comprar tendo isso em mente, se você for comprar o livro. A Carolina tá falando aqui que tá vintão o e-book. Então, ó, tá? Preço promocional. Tá barato. Mas é $20 isso ou R$20, Carolina? Não sei, eu acho que tá mais caro, tá não? Enfim, não sei, depois vocês veem lá. Então, assim, a gente se sente diferente, né? Como se, nossa, uma outra época, né? Não é a minha época e tudo. Mas tem mais parecido com aquilo que a gente vive do que possa parecer. Né? Então, o pessoal, né, da Inglaterra vitoriana, eles, assim, não se viam desse jeito que a gente os vê, né, como uma coisa meio retrógrada, meio antiga e tal. Eles se viam super modernos, né, super pra frentex. A palavra da moda na época era ciência, científico, né? Da mesma forma que pra gente é tecnológico, tecnologia, né? O pessoal já fica, nossa, isso é alta tecnologia, né? Então, ciência, a gente já... ciência, né? Tá banalizado, mas naquela época, ciência era pra eles o que é tecnologia, é pra gente. Então, eles também se sentiam lá super descolados, né? E olhavam pro passado, assim, também com um jeito meio, nossa, né? E eles eram, assim, tão modernosos que começou uma confusão, uma batalha, assim, e o campo, né, dessa batalha era a educação. Começaram a surgir umas ideias, assim, bem opostas, né? E os ícones, assim, dessas ideias, a gente tem aqui o Matthew Arnold e cadê o nome dele, gente? Ai, perdi, pera. Tá, isso. O Thomas Huxley.
no ensino tradicional e tal, estava de um lado, e esse Thomas Huxley, que era um ateu, assim, declarado, um ateu confesso, ele era super, assim, vinha com um papo, assim, de ciência e tal, um movimento de busca pelo conhecimento científico, tá, não sei o quê, e começou uma polêmica, assim, né, que ficou muito pública, né, então eles, né, esse debate, eles tinham panfletos, o governo falava disso, as pessoas tomavam, né, as suas posições, cada uma de um lado e tal. A coisa ficou bastante pública, como se fosse assim uma discussão numa rede social super, assim, enfim, com várias visualizações, muita gente falando sobre isso, como fosse um trend topic do Twitter, e todo mundo falando sobre esse assunto e tal, e uma pessoa achava mais isso, outra achava aquilo, enfim. E a gente, na verdade, não precisa nem se perguntar qual foi o lado que venceu, né? Será que foi o lado mais tradicional, né? Clássico, né? Ou será que, né, do Matthew, ou será que foi o lado do Thomas, né? Com essa busca do conhecimento científico, né? A gente não precisa se perguntar porque nós somos frutos disso também. Nós respiramos esse ar, né? Como o peixe, né? Que não vê a água, né, onde tem água. Você está dentro da água, então claro que você não vê a água. Então, é claro que venceu esse lado mais pela busca do conhecimento científico, a ciência como a única portadora da verdade, né, experiência, enfim. O que não é ruim, a ciência é uma coisa boa, né? Mas quando a gente resume tudo a ciência e joga todas as outras coisas fora, a gente acaba perdendo muito, né? Até porque tem coisas muito importantes que não são passíveis de serem colocadas em um laboratório, né? Enfim. Então, tudo bem, mas no meio dessa confusão, né, cadê a Charlotte? O que tem a ver isso com a Charlotte Mason? O que tem a ver isso com a educação clássica? O que tem a ver com esse livro? Tá? Bom, esses educadores, assim, né, do tempo dela, né, tinha vários educadores, né, que estavam ali meio que nessa mesma época em que ela viveu, e dentre eles a gente pode citar, né, o Pestalozzi, Dewey, o Froebel, enfim, Herbart, e ela, a Karen Glass, ela coloca as coisas de uma forma assim bem interessante. Ela se aventura a dizer, né, que essa mulher despretensiosa, que praticamente educou-se a si mesma, né, que era a Charlotte Mason, vendo as falhas nas visões da educação que esses educadores todos tinham, né? Porque ou era uma coisa muito extrema, ou era uma coisa muito estreita. Então ela vendo, como se ela estivesse assim, aqui em cima, olhando assim para baixo, né? Todo mundo se degladiando, aquela confusão. Ela vendo que todos os lados ali tinham problemas, né? Ela tem uma citação que a Karen Glass coloca aqui do livro School Education, né? Eu já falei para vocês que a Charlotte ela tem uma série de livros na educação domiciliar, que são 6 volumes, e dentre eles tem o School Education, e na página 49, a Charlotte, né, com o seu brilhantismo, ela, né, nos propõe uma consideração, uma imagem que ela coloca pra gente. E ela fala assim, né, eu fiz uma tradução assim livre, bem rapidinho, só pra gente entender assim, o principal, e ela diz o seguinte: consideremos agora 3 ou 4 psicologias que tenham maior difusão hoje na época dela, tá? Não faremos isso como críticos, mas como herdeiros do trabalho de outros, que analisam suas posses, ou seja, analisam, né, a sua herança, aquilo que receberam, de forma a utilizá-las para tirar o maior proveito delas. O melhor pensamento de qualquer época é o pensamento comum, né, essa unidade. E os homens que o registram por escrito só estão dando expressão ao que já estava em curso na mente dos demais. Mas temos que ter em mente que a verdade é como um portão que balança ao ser empurrado. Uma hora vai bem para um lado, bem longe para um lado. Outra hora se distancia para o outro. Por fim, depois de oscilações cada vez mais curtas, o trinco se firma. Então tá colocando aqui a imagem de um portão, né? Sabe esses portões assim que vão balançando até que por fim
né, dá aquele estalo. Então, o reformador, o pesquisador, se debruça sobre um aspecto da verdade, e que para ele é a verdade completa, a qual ele fomenta em oposição a todo o restante. O reformador seguinte trabalha na tangente, aparentemente contrária, mas ele está levantando outro lado da verdade. Aí é que surge trabalho para nós, pessoas de mente comum, mediana. Nós consideramos todos os lados, fazemos um balanço do que tem sido feito e encontramos a verdade. Talvez no meio, talvez sob a forma de uma questão secundária que não ficou clara para os pensadores originais das escolas anteriores. Mas nós não desprezamos a ponte que nos carregou. Eu achei muito fantástica, principalmente essa frase assim, no final, que ela coloca nela. Você tem uma visão do todo, né? Uma hora vem um pesquisador X que aponta para lá, fala, não, a educação é isso. Aí depois vem um outro com uma teoria completamente contrária, não, é aquilo. E a gente que está um pouco ali no meio, né, a gente consegue ter uma visão desse todo, né, as pessoas de mente mediana, mente mais simples, e não são assim tão, né, nossa, aquele pesquisador, aquele reformador, mas a gente consegue ver ali, né, acho que é por aqui, é por ali. Então, mas sem ao mesmo tempo ficar, né, destruindo, pisando, cuspindo no prato que comeu, né, ou seja, né, sem ficar desprezando a ponte que nos levou até aqui, a ponte que nos carregou. Então, isso é um trecho que leva a gente a ver a Charlotte como justamente essa pessoa que está ali, né, no meio de um grande conflito, no meio de uma batalha de ideias daquilo que seria ou aquilo que deveria ser a educação. E a grande genialidade dela é justamente essa capacidade que ela tem, né, de ver o todo, né, e extrair desse todo aquilo que é comum. Porque existem princípios que são comuns, né, essas diferentes filosofias de educação, então ela tem essa capacidade, e isso é algo magistral na obra da Charlotte Mason. Tá? Então, ela no meio dessa situação toda, como eu tinha falado para vocês anteriormente, ela começa a estudar, né? E o que acontece, né? Por que ela se embrenha, assim, né, por esse ritmo, assim, né, de estudos, né? Porque a educação dela, que ela recebeu, era bastante limitada, ela não tinha, assim, né, uma educação super erudita, maravilhosa e tal, era bastante básica, e ela precisa se sustentar. Ela era solteira, como eu já falei para vocês antes também, no outro episódio, então ela entra aí nessa carreira de magistério, e ela começa com muito entusiasmo, mas também com bastante ignorância. Com relação à experiência dela, né, com outras crianças, ela era filha única, não tinha filhos. É possível que ela não tivesse muito contato também com outras crianças. Então, os seus principais mestres foram os seus alunos. Foi com eles ali que ela começou, de fato, ter uma experiência com crianças. E vendo aquelas crianças, vendo as necessidades que elas colocavam, né, as demandas daquelas crianças, ela começou a perceber que aquelas respostas modernas, aquilo que os seus contemporâneos diziam, não dava conta daquilo que aquelas crianças precisavam. Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar algo melhor, que de fato alimente essa ânsia que essas crianças têm. Algo que seja de fato um alimento que encaixe, né, que possa de fato ser nutritivo para elas. Então ela começa a estudar bastante, né? Então os livros dela, eles têm referências a vários pensadores, como Platão, Plutarco, Erasmo, Comênios, Milton, Montaigne, Rousseau, Spencer, Locke, Bart Pestalozzi, Arnold, Ruskin, James e muitos mais, isso com citações de nomes, tá? E muito mais citações indiretas, em que ela faz referência a outros pensadores, dentre eles Maria Montessori, tá? Então é interessante, né? Enfim. Então ela leu bastante, ela citava bastante, não só os clássicos, mas ela leu de tudo, basicamente,
para que ela pudesse, de fato, ver aquilo que realmente era efetivo. Então ela foi começando a colocar aquilo em prática, aquilo que ela via que ia fazendo sentido, ela ia fazendo com os alunos dela, e ela viu que realmente muitas daquelas práticas que ela tinha aprendido, né, estavam dando certo, né? E ela começa então a compartilhar, né, esse conhecimento com os demais, né? Primeiro por palavras, né, falando sobre isso, depois também por escrito, tá? E ela, enfim, né, nesse ímpeto que ela tinha, né, de divulgar essas ideias, de falar daquilo que ela via que, nossa, né, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Ela foi também conquistando ouvidos que também eram sedentos ali para escutar as coisas que ela queria dizer. Então, principalmente pais ali, né, que se encantaram e começaram a querer divulgar esses princípios educacionais que a Child propunha, e aí foi fundada a PNEU, que eu tinha falado anteriormente, né, Parents National Educational Union, essa união nacional de pais, enfim. E ela tem até um trecho aqui interessante que eu gostei bastante, que é de um dos fundadores até da PNEU, que é o Thomas Godolphin Roper, que a Karen Glass cita no livro, que ele diz, ele é professor também, e ele fala assim, né, resumindo um pouco esse trabalho da Charlotte, ele diz: princípios sólidos antigos podem ser facilmente colocados na prateleira e esquecidos, a menos que sejam encontrados em cada geração que se sucede algumas poucas pessoas industriosas que se deem ao trabalho de tirá-los do depósito. Então a Charlotte Mason é essa, né? Uma dessas poucas pessoas industriosas que na geração dela se deu ao trabalho de tirar, né, a poeira desses princípios sólidos antigos que há muito andavam ali esquecidos. Não, deixa eu pegar isso aqui, nossa, isso aqui é ouro, né? A pessoa que vai garimpando ali, vem e descobre ali aquela pedra bruta, e nem uma pedra bruta, mas uma pedra, um diamante maravilhoso, e que você encontra ali meio sujo, mas você, né, passa um espanador, passa uma flanelinha e vê, nossa, isso aqui é maravilhoso. Mas é preciso que essas pessoas se deem ao trabalho de fazer isso, né? E é engraçado, né, porque a gente se vê hoje também numa situação de que a gente está num lugar bastante parecido até com o dela, porque tudo bem que teve esse grande movimento, essa união de pais, ela abriu escola e tudo, mas depois de um tempo, Charlotte Mason também ficou meio esquecida, na verdade. E agora a gente tem meio que essa segunda onda aí de pessoas que estão redescobrindo os escritos dela e também redescobrindo a educação clássica, né, de forma geral. E somos nós aí, né, esses protagonistas dessa nova geração, dessa nova onda, que estamos aí nos dando ao trabalho de pegar esses princípios sólidos e tirar eles do depósito, tirar ele das sombras e colocar para iluminar, né? Afinal, uma lâmpada, ela não fica embaixo, né, da mesa. A lâmpada, ela tem que ficar em cima para iluminar todo mundo, tá? Então, outra coisa que eu queria comentar com vocês também, que eu acabei pulando, isso foi o seguinte, né? Então, a Charlotte, né, nesse momento que ela começa a compartilhar esse aprendizado com os demais, ela está numa situação de que, assim como muitos pensadores do passado, ela está insatisfeita, né, com as tendências que tinham ali na área da educação. Porque isso não é uma novidade nossa, né? Não, hoje eu estou aqui em século XXI, estou insatisfeitíssima com as escolas. Estou insatisfeita com os modelos educacionais, com o MEC, com os livros didáticos. Como se isso fosse uma coisa, nossa, assim, a minha época é uma tristeza. Não, Charlotte Mason também se via ali numa situação de, assim, não é isso, né? Essas propostas que estão aí de educação não atendem
Assim como Platão tinha suas ideias que ele achava que deveriam ser, né, as ideais ali para a educação, e outros pensadores tinham as suas, e cada um vai procurando dar respostas para aquilo que vê que não está funcionando, né, no seu tempo, basicamente. Então já estava nesse lugar também, e ela via, assim, né, mais concretamente na época dela, né, que tinha esses progressistas, assim, que de alguma forma acabavam transformando a educação em algo simplesmente mecanicista, utilitarista. E de um outro lado, tinha aí essa distorção do que seria uma educação clássica, mas que era praticada assim, de uma forma tal que era inadequada a atender às necessidades daquelas crianças que ela ensinava. Então ela olhava os progressistas, não é isso. Olhava aquilo que era o tradicional assim, da época dela e via, também não dá conta. Então ela começou de fato, então, a estudar, e ela foi olhando para o passado e foi trazendo à tona essa concepção de educação que há muito andava esquecida. Só que é bom a gente pensar também, assim, né, que e aí que mora, assim, né, uma das grandes disputas, digamos assim, de Charlotte Mason é educadora clássica ou não, Charlotte Mason não é educadora clássica. Enfim, cada pessoa vai ter uma resposta para isso. Eu tenho a minha, como já falei anteriormente para vocês. Para mim, Charlotte Mason é sim uma educadora clássica. E a grande questão aqui é que é difícil a gente definir a educação clássica, não é uma coisa assim tão rígida, tão simplista. A educação clássica, eu gosto da definição do Andrew Kern, que eu já falei no primeiro episódio do Pod Clássico, né, que é esse cultivo da sabedoria e das virtudes na alma, através do bem, buscando, né, o bem, a beleza e a verdade, através desse cultivo, né, do bem, da beleza e da verdade. E esse cultivo é feito de que forma? Através das 7 artes liberais, né? Então isso é educação clássica. Então Charles Mason também procurava cultivar o bem, a beleza, a verdade, e cultivar a sabedoria e formar bons hábitos, que nada mais são do que virtudes. Então ela é sim uma educadora clássica. Agora, algumas pessoas não têm essa mesma percepção do que eu, então isso é bom deixar claro, cada um pode ter aí, né, a sua própria seu pensamento com relação a isso, mas, claro, né, vamos divergir sempre na caridade, no essencial, a unidade, em tudo a liberdade, e naquilo que a gente discorda, a caridade. Enfim, na dúvida, né, a caridade. Enfim, e aí que é a questão, né, ela não olhou para o passado simplesmente procurando copiar aquilo que era feito anteriormente. Não, ela olhou para o passado, viu aquilo ali, viu, bem, isso aqui é interessante. E ela deu uma apresentação completamente inovadora, tá? Como que eu vou dizer? Essas ideias que eram muito antigas, né? Bem antigas, ela reapresentou com uma cara nova, com um frescor novo, tudo isso que era bem antigo, mas ela colocou com uma apresentação diferente, uma apresentação nova, tá? E aí que, por exemplo, a gente pode aprender também muito com ela com relação a método mesmo, a prática da coisa, porque às vezes a gente pensa também em educação clássica e tipo, legal, mas como que eu faço isso, né, na prática? Não tem um manual lá, né, do que faz educação. E aí que a Charlotte Mason pode ajudar muito a gente, porque ela sim, né, tem um livro com faça isso e não faça aquilo, né? Então se você considera que ela faz parte da tradição clássica, ela pode te ajudar bastante nesse sentido. Então ela apresenta isso com uma cara nova, mas ao longo dos nossos próximos encontros, aqui nos próximos episódios, a gente vai descobrir as raízes, né, de grande parte daquilo que ela falava, né, a raiz disso tudo, como aponta pra gente a Karen Glass no final do capítulo 1, né, ela diz, né, que os princípios e os métodos advogados pela Charlotte não foram inventados por ela, né? Ela mesma, a Charlotte dizia, né, que ela e seus colegas os descobriram, né? E conforme a Karen aponta aqui pra gente, né, ela vai apresentando ao longo dessa obra,
eles representam aí essas verdades universais sobre a educação que têm as suas raízes no mundo clássico. Então, é interessante essa palavra, né, de descobrimento. Que a Charlotte descobriu muitas coisas, ela não inventou, né? E ontem foi o descobrimento do Brasil e veio muito a calhar, né? Porque também os portugueses, quando chegaram aqui, eles descobriram. Descobrir, as pessoas têm uma implicância, né, com esse termo. Descobrir não significa inventar uma coisa, né, como se não tivesse nada aqui. Não, descobrir é descobrir no sentido, né, tem uma coisa coberta, você traz à luz. No sentido de que, bom, muitas pessoas não conheciam essa parte do mundo aí. A gente está descobrindo, a gente está tirando o véu e falando, olha, tem aqui esse lugar aqui, que tem um monte de coisa bonita, tem essas pessoas diferentes, com essa cultura e tal. Se bem que tem também essas especulações, né, de que já se sabia, de que aqui tinha essa terra, enfim, e se coloca em questão essa questão do descobrimento, mas paciência, não é uma questão para agora. Enfim, queria ler um pouquinho das coisas que vocês falaram, porque, enfim, eu procurei não interromper muito, senão eu perco um pouco o fluxo de pensamento. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, quiserem colocar alguma dúvida, vocês podem ir postando aqui também, enquanto eu vou falando aqui. Então, o que as pessoas falaram. Bastante gente entrou. Deixa eu ver aqui. Aqui, Carolina falou que tá em reais mesmo. Gente, tá bem barato. Deve ser isso mesmo, né? Se tá R$20, tá valendo bastante a pena o livro, pra quem quiser adquirir. E adquiram pelo meu link, por favor, que tá lá na descrição do primeiro episódio, né? Lá no YouTube. Daiane falou que maravilhosa. Que nada. Maravilhosa é a Charlotte Mason, maravilhosa é a tradição clássica, maravilhosa é a Karen Glass por ter escrito esse livro que dá tantas respostas pra gente. E se você ainda não está convencido, não se preocupe. Vamos dar tempo ao tempo, porque isso é simplesmente o começo, né? Ao longo dos próximos episódios a gente vai ver o que de fato a Charlotte Mason tem em comum com a educação clássica, porque até agora a gente ficou só na superfície, falando em termos gerais, assim, né? Mas daqui pra frente a gente vai começar a entrar em pontos mais concretos, em que a gente vê de fato essa similaridade, essa ponte, né? Esse grande link que, na minha opinião, e na opinião de também muitas outras pessoas, insere a Charlotte nessa tradição clássica de educação. Então, se vocês não têm mais dúvidas, vamos encerrando por aqui. A Thaís está perguntando qual é o livro. A gente comentou já no início. Depois, se você chegou depois, de repente vale a pena assistir. Eu vou deixar aqui salvo nos stories, no Instagram, e depois vou colocar no YouTube. Mas o livro chama-se Consider This, Charlotte Mason and the Classical Tradition. E é da Karen Glass. A Julie falando que ama as minhas explanações. Obrigada, Julie. A gente tenta fazer aí o possível. Tento simplificar um pouquinho para que a gente possa continuar, né, estudando e enriquecendo assim, a nossa cultura materna, como também diria a Charlotte Mason. Então, encerro por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira, no nosso próximo Chá das 5, e deixo já o recado de que em breve a gente já vai disponibilizar o primeiro episódio da segunda temporada do Pod Clássica. Aguardem e até lá!